Eu quero que você pregue para uns 3 aí e diga: faça releitura. Faça releitura, faça releitura. Para de levar para o pessoal, é a palavra de Deus em cumprimento. Para de levar para o pessoal, deixa Deus fazer o que Ele disse que ia fazer. Para de discutir, de bater boca. Tem gente que você chama de inimigo e Deus está dizendo: funcionário. Você tem que olhar para quem está do teu lado e dizer para essa pessoa assim, ó: sabe aquele adversário? Diga. Sabe aquele adversário? Diga: é meu funcionário e não sou eu que pago. Tem gente aqui que está doido para surtar, só que o Senhor está dizendo: não há margem para você surtar, porque eu te falei como seria o processo. Está doida para surtar. Tem irmão aqui que está doido para dar um surto, porque está no direito da afronta. Eu vou mostrar para ele que eu sou crente, mas não sou otário. Jesus está dizendo: tu vai ficar sem graça, porque eu não te preparei para fazer barraco, para dar na cara de ninguém. Te preparei para suportar, para passar, para entender. João capítulo 19, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem como virar, eu não sei se é esse refletor, eu acho que é esse. Meu Deus. Gente, eu me senti uma pessoa muito poderosa agora. E não tendo ela acabado de falar. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos ao texto, João capítulo de número 19, verso 24 em diante. Na verdade, versículo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Complete para mim, por favor. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Versos de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, para que quem se cumprisse, gente? Jesus disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque o sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E você diga amém por essa palavra. Tudo que Deus fala, Deus quer fazer. Se não quisesse fazer, não falava. Pelo contrário, é Ele mesmo que diz que não faz nada sem primeiro dizer, revelar os seus santos profetas. E por que que Ele faz isso? Para impregnar em nós o seu querer, porque dele é o querer e o efetuar. Deus podia fazer tudo sem te falar nada, mas Ele gosta que você queira junto. Já parou para perceber, por exemplo, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, e ele já havia recebido a notícia que ele estava enfermo quando ainda vivia.
Mas demorou e o texto diz que ele fez de propósito. Porque quando ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Chegou 4 dias depois na aldeia de Betânia e já havia determinado muito antes da sua chegada que ressuscitaria Lázaro. Se você olhar o texto lá em João 11, você vai ver ele dizendo aos discípulos: vamos a Betânia porque Lázaro dorme, mas eu vou ressuscitá-lo. Aí os discípulos que não queriam voltar para lá, porque da última vez que haviam ido para lá, saíram daquela região quase que a pedradas e a pauladas, não tinham motivação alguma para o retorno. E aí disseram assim: Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar, no seu tempo ele desperta. Aí Jesus vai adverti-los dizendo: Lázaro é nosso amigo. Como quem diz: que porcaria de amigos são vocês? Lázaro está morto. Eles estavam se fazendo de sonso. E aí Jesus vai falar declaradamente o que vai fazer na aldeia de Betânia. Ele diz: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então diga para mim, Jesus já estava decidido a ressuscitar Lázaro, sim ou não? Muito antes de chegar na aldeia de Betânia, ele já havia predeterminado para onde estava indo e o que faria quando chegaria lá, sim ou não? Mas quando chegou, foi recebida por Marta, logo na entrada do portal da aldeia. Marta vai responsabilizá-lo pela morte de seu irmão. Vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, o teu irmão vai ressuscitar. Não precisava ter informado para Marta, porque ele já havia decidido acerca da ressurreição de Lázaro, muito antes de chegar lá, muito antes de encontrar Marta. Mas perceba como ele não ressuscita enquanto não anima Marta. Aí ele para lá, já parou para perceber isso? Ele para lá e ele vai começar um processo de convencimento. Vai tirar Marta do passado, vai resgatá-la do futuro e vai encaixá-la onde a fé funciona, no tempo presente. Ele chega e ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, que no grego também significaria eu creio. Naquele grande dia, ela diz: eu creio, naquele grande dia. O que é isso? Marta está lá no passado, e do passado ela é transportada para o futuro. Porque quando ela diz: se tu estivesses aqui, ela está dizendo: não adianta mais, tu tinha que ter vindo. Aí ele tira ela do passado e diz assim: teu irmão vai ressuscitar. Ela sai do passado e vai direto para o... Só que Jesus também vai tirar ela de lá. Ele é a única pessoa na história da humanidade que pode conjugar o que quiser em qualquer verbo. O mesmo ontem, hoje. Por exemplo, ele disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Mas se quisesse, poderia ter dito: eu fui a ressurreição e a vida, baseado no texto que diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Quem está acompanhando, diga amém. Se ele quisesse, como obra comprobatória, poderia anunciar a ressurreição de Lázaro, como Marta creu, no futuro, baseado no Calvário, dizendo: eu serei como evidência do derramamento do sangue, a ressurreição e a vida. Mas não, ele respeita o tempo presente, porque Marta não precisa de nada para ontem, nem de nada para amanhã. Jesus está lá para fazer algo hoje. Aí ele diz o que é para ela? Marta, eu sou. Ele conjuga no tempo presente, porque Jesus nunca vai te visitar para conjugar um tempo que ele não pode te levar, para conjugar um tempo que ele não pode te fazer visitar. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se credes, verás a glória de Deus. Agora responde para mim: Jesus precisa da fé de Marta para ressuscitar quem ele já tinha determinado que ia levantar dos mortos antes de chegar em Betânia? Mas ele não vai até a porta da sepultura enquanto não a convence. Você está entendendo por que é dele o querer e o efetuar? Dele é também o efetuar. Dele é também o querer, mas enquanto ele não bota em você a querência, ele não efetua. Marta, onde o puseram? Senhor, já cheira mal. Onde o puseram? Vem, eu vou levar o Senhor lá. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Pediu para removerem a pedra e Lázaro veio.
também não fez isso antes de Maria chegar. Depois que convence Marta, ele pergunta: cadê tua irmã? Não vai ressuscitar, ressuscita logo. Não disse que ia levantar, levanta logo. Não, eu gosto de colocar em vocês a querência. Eu não sei se você está entendendo, mas olha para alguém aí e diga: tem que ter querência. Cadê Maria? Está chorando, traz ela aqui. Maria fala a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele chora com ela e manda então levar até onde ele está. Só então ressuscita Lázaro. Perceba, ele tem poder e ele já decidiu o que vai fazer. Só que o tempo da execução daquilo que ele quer fazer, muitas vezes como Marta, acreditamos que deveria ter sido antes, ou que então vai ficar para depois, quando ele está chegando, na verdade, nessa noite, dizendo: meu nome é já. Agora veja, eu não quero você protelando para amanhã aquilo que eu estou decidido a fazer hoje. E o que dá o tempo para a determinação e para a execução daquilo que Deus decidiu fazer? A sua palavra libera, a minha fé toma posse, recebe. Quando isso acontece, manifesta-se o kairós de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus executar. Camila, eu não entendi. A palavra, ela é determinante, e a fé são os minutos que apontam a hora certa do ponteiro de Deus. Por isso primeiro vem palavra, depois vem a manifestação de fé. Quando você lê Gênesis 1, por exemplo, você vai ver que não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo. Pelo contrário, o que vai acontecer ali é o que o autor da carta aos Hebreus afirma, quando ele diz: porque céus e terra, tudo que existe e que há, os mundos e tudo o que neles foram criados, existem não por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Lá em Gênesis 1, quando disse Deus: haja luz, e houve luz, quem foi que disse amém para aquilo acontecer? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse tá ligado, Jeová? Então entenda isso. Não há manifestação de fé para que haja manifestação do poder de Deus em Gênesis 1. Camilo, o que você está querendo dizer? Eu só estou querendo incutir na sua mentalidade o poder das Escrituras. O poder da palavra que você tem na mão. E que se você colocar na mente e no coração, não há nada, absolutamente nada que você não possa fazer. Colocamos muitas vezes a fé acima da palavra, porque associamos a fé a emoção, a sentimento, a fervor, a momento. É por isso que tem gente que não consegue ter vida devocional, porque não sente de orar, não sente de ler a Bíblia. E isso não tem nada a ver com fé. Porque fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu... A Bíblia diz: a fé vem pelo... e o ouvir da palavra de Deus. Ezequiel não está sentindo nada no capítulo 37. Quando o Senhor o coloca no meio de um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos, esturricados. O que você vai sentir num lugar sozinho? Porque a Bíblia diz que a mão de Deus levou ele lá e o deixou. No meio de um lugar que você nunca foi, numa visão apavorante, aonde você sabe que retrata a realidade de um povo, porque não é sonho de barriga cheia, mas é uma revelação profética de Deus, que conduziu a mão de um homem a um lugar desconhecido, que retrata a realidade de um povo no meio de um breu, cheio de crânio, fêmur e caveira. Olha para a cena, porque não é bonitinho que nem mostram nos livros de história, não. Agora imagina um homem sozinho ali no meio. O que esse homem vai sentir? É só você olhar
e você vai ver que não há nenhuma manifestação de fé ou de sentimento positivo acerca do que pode acontecer nesse vale. Vamos falar a verdade como está escrita, vamos pregar como ela está sendo mencionada. Então a voz do Senhor se manifesta a ele. Não há mais mão, mas ainda há voz. Por quê? Porque quando falta mão, quando falta pé, quando falta porta, quando falta chão, só não pode faltar a voz de Deus. Enquanto tu tiver a voz, e enquanto você estiver debaixo de uma palavra, você tem absolutamente tudo o que você precisa, mesmo que olhando ao seu redor você sinta que não tenha nada. Se você tiver de Deus uma palavra, você tem tudo, meu pastor. Se você tiver de Deus uma palavra, você tem tudo, minha irmã. Se você tiver de Deus uma palavra, você tem tudo, amém. Deixou mais a voz, ele ainda ouvia. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Vou te falar como é que está o sentimento de Ezequiel. Senhor Deus, Jeová, tu que sabe. O tu sabes aqui é apenas conjugação daquele tempo, mas se eu fosse falar em bom carioquês, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei, nunca tive aqui, ainda não entendi o que eu estou fazendo aqui. Não sei porque o Senhor fez uma dessa comigo. Sobre esse vale eu não sei nada. E preste atenção. Quando você não sabe nada sobre algo, automaticamente você não sente nada positivo sobre esse algo. Por que a gente tem tanto medo de mudança? Porque mudança é desconhecido. Por que o período mais difícil de uma dirigibilidade de um carro é na hora de uma curva? Porque você só segue a linha sem saber o que vai encontrar do outro lado. Tem gente que está aqui como Ezequiel, na curva de uma grande virada, indo para um lugar que ainda não sabe onde é. E o Senhor pergunta, poderá acontecer tal coisa? Você não está vendo nada, não sabe de nada, automaticamente não está sentindo nada. Muitas vezes, a não ser medo do desconhecido. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Ele está dizendo, vale, eu não sei nada. Só que ele não sabe nada sobre tudo, ele só não sabe nada sobre o vale. E como que a gente sabe disso? Quando ele diz, tu sabes, o que ele está dizendo? Do vale eu não sei nada, mas o Senhor eu conheço. Filho do homem, poderão viver esses ossos, Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Aí ele diz assim, então, para Ezequiel, então profetiza. E algumas pessoas acham que Ezequiel então começou a profetizar. Mas na verdade, se você ler o texto conforme está escrito, Ezequiel não começa a profetizar de pronto. O Senhor diz, então profetiza. O que é isso? Libera a palavra. Complete aí para mim, por favor. Libera a palavra profética, a palavra que determina, a palavra que muda o rumo. Só que ele não começa a profetizar. Por quê? Ele não sente nada e não está movido por nada, a não ser pela voz, pela palavra. Então o Senhor diz, profetiza. E não aparece no texto, e profetizei como me deu ordem. Não. Primeiro aparece o Senhor dizendo, diga-lhe assim, filho do homem, vento dos quatro cantos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele diz, então profetizei como se me deu ordem. E ele repetia, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. E aí o Senhor continuava, e ele dizia, sopra sobre este vale, e diga-lhe assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel repetia. Completa para mim, por favor, Ezequiel, foi a profecia sem mais sentimento gerada na Bíblia. Foi a profecia sem nenhuma motivação de fé sensorial na Bíblia. O que está acontecendo aqui? Apenas a reprodução e a repetição de uma palavra. Como uma mãe faz com o filho, como um pai ensina a uma filha. Ele só está repetindo aquilo que ele está... Diga para mim, ele está sentindo alguma coisa? Absolutamente nada, mas em obediência. Porque fé que não obedece não é fé, é falácia. Ele em obediência vai continuar repetindo o que ele está mandando. E ele vai dizendo, ouve a palavra do Senhor. E o texto diz que enquanto eu profetizava, como ele me dava ordem, um barulho começou a acontecer no meio do vale. É ali que quem não estava sentindo nada começa a sentir alguma coisa.
Por isso que quando os outros chegam para mim e dizem assim, Camila, eu queria ter vida de oração, mas eu não tenho vontade de orar. Eu digo, ore sem vontade. Porque você ora sem vontade e a vontade vai vindo enquanto você ora. Quando foi que Ezequiel começou a sentir alguma coisa? Quando aquilo começou a fazer sentido. O barulho, o mover, cada osso se juntando ao seu osso. E então, obviamente, eu acredito que a sua motivação de profecia foi começando a ficar diferente. Mas isso não é sobre a motivação de Ezequiel. Isso é sobre o poder da... Sobre o poder da... Por que a nossa fé não está sendo efetiva? Porque não estamos colocando fé na... Estamos colocando palavra na fé. Volta para Gênesis 1 e eu prometo voltar para João 19. Quando você vê Deus manifestando a sua palavra, e por isso a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, porque palavra manifesta a execução de poder por intermédio da fé. Mas fé não obriga a palavra a se movimentar. Camila, eu não entendi, você vai entender. E disse Deus, haja luz, e houve. Vou perguntar pela segunda vez. Há manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja manifestação do poder de Deus? Há manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja criação de mundo? Não, não há. A única coisa que há é manifestação de... É manifestação de... Então, como disse o autor da carta aos Hebreus, nós concordamos e nos submetemos a essa palavra. Tudo que existe e há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então, Camila, para que a fé? E aonde ocupa o exercício da fé da minha vida? Em absolutamente tudo. Jesus deixou isso muito claro. A palavra de Deus fala isso com muita clareza. O meu justo viverá da fé. Agora, fé inteligente é fé que obedece à palavra. Então, automaticamente, preste atenção. Fé jamais, fé efetiva, fé inteligente, fé que executa milagre. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Sei aonde? Assim como Ezequiel, mesmo quando eu não sinto, eu libero. Mesmo quando eu não sinto, eu profetizo. Mesmo quando eu não sinto, eu obedeço. Porque a fé não é sobre o que eu sinto, é sobre a minha capacidade de obedecer aquilo que eu sei na palavra. Camila, então o que é a fé? A fé é exatamente o cartão de saque daquilo que você deposita em palavra. Você quer ver? Nós chegamos aqui à conclusão. Deus então não fez uso de fé para manifestar seu poder em Gênesis 1, correto? Correto? Tem gente que ainda está na dúvida, está com medo. Me mostra lá então, filho, você que está com medo. Aonde tem manifestação de fé em Gênesis 1? E disse Deus, haja luz, e houve. Quem disse amém? Quem disse eu creio? Aonde Deus está esperando expectativa de fé de alguém para executar a sua palavra? De absolutamente nada, ninguém, em lugar nenhum. Rapaz, o que eu estou te falando é tão sério, é tão sério, é tão sério, que o texto diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus, o Espírito de... se movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo. Não é o espírito de Satanás, não é o espírito das trevas. Quem estava em movimento era o espírito de... Mas enquanto ele se move, ele não faz, porque mover sem palavra não executa. Deus já está lá, não está parado, está se mas não aconteceu. Deus está se movendo, mas não realizou. Deus está se movendo, mas ainda não criou. Verso 3, e disse. É quando ele começa a falar. Libera a palavra, meu irmão. Libera a palavra, meu irmão. Não fala do que você sente, fala do que a palavra diz. Quando ele começa a falar, e disse Deus, aí tudo começa a acontecer. Pelo poder da sua... Então não me irrita não, eu vou perguntar a terceira vez. A manifestação de fé em Gênesis 1, para que haja criação de mundo. O que há é manifestação de palavra.
E foi suficiente, sim ou não? Sim ou não? Porque é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se o Senhor o determinou, quem pois o invalidará? Por isso dizia Davi: eu ando seguro. Por que, Davi? Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. E como é que se santifica Davi? Observando conforme a sua palavra. Por isso Jesus dizia, e João reproduziu: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lucas capítulo 5, Pedro disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Satanás usa um monte de texto para tentar dissuadir a Cristo no deserto, mas Jesus em ultimato vai responder a ele dizendo: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está debaixo de uma palavra, meu irmão. Você está debaixo de uma palavra, minha irmã. Comece a caminhar. Comece a organizar os planos da sua semana. Comece a organizar o seu mês. Comece a organizar o ano de 2022. Não de acordo com o que passa no Jornal Nacional, mas de acordo com o que o jornal da sua vida determinou. Oh, meu Deus do céu! Palavra. Camille, então a minha fé não é para dar para Deus o poder dele fazer nada. Por que não está acontecendo nada? Porque você fica achando que Deus depende da tua fé para ter poder de fazer o que ele falou. Vai glorificando, eu vou tomar tudo, porque é água de coco. A maioria das pessoas que está aqui tem palavra, mas está colocando a fé em cima da palavra. Que é isso? Está colocando em cima do que você sabe e o que você sente. Eu sei disso, mas não sinto assim. Sei disso, mas não sinto assado. Agora você vê, desculpa, mas eu vou falar. Isso aqui é decreto. Isso aqui é tão poderoso que qualquer homem que quer corromper a sociedade, sabendo o poder disso daqui, uma das coisas primeiras que eles visam atacar na área do conhecimento é a Bíblia. Os 5 países mais fortes de primeiro mundo, todos eles passaram pela reforma protestante. Você acha que é coincidência uma mudança radical de avivamento na sociedade, na economia, na sabedoria, no conhecimento? Hoje eles estão frios, mas o que aconteceu não pode ser mudado. É uma realidade que não pode ser retirada. Todos os países que manifestaram a maior revolução da reforma protestante são países de primeiro mundo. Viveram sobre o impacto desse decreto e dessa palavra. Por que o Brasil está vivendo o que está vivendo hoje? Porque estamos lutando pelos nossos princípios, pelos princípios da palavra de Deus, por aquilo que acreditamos. Quando Hitler começou a fazer o que ele achava que seria uma raça ariana e arrebentou com tudo que era hebreu, polonês e semelhantes, uma das primeiras coisas que ele procurou fazer foi acabar com toda a cultura secular, incluindo o livro da capa preta, assim chamado na época, a nossa Bíblia. Porque essa palavra que é desprezada por alguns é temida por muitos. E os poderosos sabem disso. Eles sabem disso. Quando se levanta um líder decidido em corromper, a primeira coisa que ele quer fazer é mudar o que está aqui. Rui Barbosa nem crente era. Não como vemos o fervor de hoje.
Mas quando perguntaram para ele, aonde você acha, haja vista que a organização e a dedicação dessa biblioteca em sua homenagem, que a Bíblia deve ficar? E em resposta ele disse, bote aonde quiser. Pensaram que era desdém, mas então ele explicou, dizendo, não faz diferença, ela vai continuar sendo quem ela é, aonde ela estiver. Então ele prosseguiu e disse, se colocarem ela no fundo, embaixo de todos os livros, ela será o alicerce de todo conhecimento da sociedade. Se colocarem ela acima de todos eles, será a coroa de tudo de bom que já foi pensado. E se colocar ela no meio, ela será o centro da vida do homem, enquanto a humanidade existir. Entenda isso. É por isso que tem gente que chega aqui, não ama Deus como você ama, não busca Deus como você busca, não serve a Deus como você serve, mas recebe o que você não recebe. E eu vou te explicar por quê. Porque acredita nos decretos estabelecidos, então a sua fé dá a ele poder de sacar aquilo que ele recebe ouvindo. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Tem gente que chega em cultos nossos de campanha, de adoração, de busca, de milagre, votos, propósitos. Eu não sei, mas eu já conheci muita gente que não é crente, mas é ofertante e é dizimista, porque acredita nos decretos. E é gente que pode ter a vida toda torta, o camarada está todo lambado no erro, mas a área dele financeira parece que o devorador não toca mesmo, pelo contrário, ele continua prosperando. Quem não conhece a palavra fica revoltado, mas quem conhece a palavra e não pratica fica endemoniado. Fica! Porque aí vem o camarada pra cá, não é batizado, não participa do corpo nem do sangue de Cristo. Desculpa, mas eu vou falar a verdade. Mas ele faz 7 dias de campanha, de oração, baseado na palavra que libera sobre a lei. A lei, palavra é lei. Por exemplo, a lei da semeadura. E tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai? Isso é lei. Isso não depende de quanto você tem na tua conta, a cor da tua pele, qual é o fator RH do seu sangue, não. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aí o camarada vem e plantar. Em 7 dias ele recebe o que tu não recebeu em 7 anos. Porque ele pega o decreto daquela palavra e ele toma aquilo para a vida dele como lei. E aí, Camila? E aí que a fé dele saca. Por que saca? Porque Deus não depende da minha fé para fazer nada. E porque ainda assim eu creio, Camila? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Mas eu creio porque ela me dá o poder de receber aquilo que Deus já fez. Então presta atenção. Eu não creio para Deus ter poder de fazer. Eu creio para eu ter poder de... Entendeu? O Senhor está dizendo, sua fé não dá para mim poder de fazer, sua fé te dá poder de receber o que já está pronto, porque já está liberado, filho. E eu posso provar, eu não, o Espírito Santo. Marcos capítulo de número 5, dizia uma mulher, 12 anos, hemorrágica, consigo mesmo ela falava, se tão somente eu, se tão somente eu, se tão somente eu. Sabe o que ela está dizendo? Eu vou lá e vou pegar o que eu quero. Rapaz, essa mulher buga a nossa mente. Ela foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Ih, despertador tocou. Quem aguenta mais 15 minutos? Então vou botar 22h30. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quem lembra? Quantos anos ela estava hemorrágica? Quantos anos? 12 anos hemorrágica. Ela vai resolver em 12 segundos. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Por que ela vai fazer isso? O texto diz, porque ela ouvia falar de Jesus. Então ela ouvia porque ele é o verbo. Porque ouvia falar de Jesus. Diante do que ela ouviu, independente do que ela sentia, ela repetia. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela sai de casa, no meio de uma multidão que aperta Jesus, mas não recebe nada. Ela vai inaugurar pela primeira vez um método de fé que nunca antes dela foi aplicado.
Porque qual era o método de fé utilizado? E todos quanto ele tocar, estes são curados. Por que Jairo foi atrás de Jesus dizendo: rogo-te que venhas na minha casa e imponha a mão sobre a minha filha para que sare e viva? Porque qual era a palavra que era lançada nos ouvidos das pessoas acerca dos milagres que ele fazia? Todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então, na cabeça das pessoas, olha a medida da fé. A medida da fé é provocado pela medida da palavra. Qual era a palavra compartilhada acerca do testemunho de Cristo? Era esse aqui, ó. Aonde ele toca, todos quanto ele toca, estes são curados. Então, eles acreditavam que só podia ser curado quem por ele fosse. Ele só podia ser curado quem por ele fosse. Só que a mulher está na lei mosaica. Ela não pode por ele ser tocada, porque ela é imunda. A desvantagem dela vai fazer ela inaugurar. Você diz assim: Deus, por que com todo mundo é de um jeito e comigo é diferente? Deus está dizendo: porque eu te chamei para abrir ciclo. Eu te chamei para inaugurar a temporada. Deus, por que para os outros parece que o negócio flui tranquilo, mas comigo é quebradeiro? E o Senhor está dizendo: é porque eu te chamei para abrir caminho aonde ninguém nunca passou. Por causa da desvantagem dela, ela vai inaugurar um método que é eficaz, mas antes dela nunca havia sido utilizado. Por quê? Porque todo mundo colocava Deus dentro da sua caixinha, porque o testemunho era que quem Jesus Cristo tocava era curado. Então eles pensavam: só pode ser por ele curado quem por ele for. Só que como ela não pode ser por ele tocada, ela não vai pedir para ele tocar, ela vai ficar em casa e vai dizer: e se? Quando você não desiste de algo, novas ideias aparecem. Deus está falando aqui para alguém. Estou estreitando para o teu lado. Não é porque quero te ver morrer, é porque quero ver brotar novas ideias. Sai ela de casa, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Irmão, a mulher foi na desvantagem, por detrás, rompeu no meio da multidão que o apertava, nem nele esbarrou, só na sua veste, na orla. Tocou na orla dos seus vestidos e o texto diz que na hora, é essa fé que Jesus quer em nós. Na hora. Quando alguém profetizar algo para você, não fica só eu creio, não. Diga: e agora? Hoje mesmo, ali no gabinete, profetizaram algo para mim, eu já recebi dizendo: é a última vez, não sei o que, que eu não vou te contar. Eu decretei, falei: acabou, eu recebi hoje. Tocou, na hora ela foi curada. Estancou a hemorragia no corpo e sentiu estar livre daquele mal. Irmão, essa mulher é tão arretada, eu acho que ela era nordestina. Que o texto diz que ela pegou e já estava indo embora. É por isso que eu digo, ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Ela disse: Jesus me cura? Olha o texto. Ela disse: Jesus me cura? Ela disse: Jesus me sara? Irmã, se liga nisso aqui, meu irmão. Mulher saiu de casa, falou: vou lá, vou pegar. E não vou nem dar tchau. Não, se você for usar uma expressão, linguagem de padaria, ela foi lá. Pegou e já está vazando. É Jesus que diz: para a caravana. Alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes: alguém me tocou, alguém me tocou. E virava-se para trás, para ver artigo definido, que isto fizeram. Então ele sabe quem tocou nele, sim ou não? Sabe quem tocou nele, sim ou não? Mas ele vai dar para ela uma chance de confessar, porque quando ela toca nele, ela tira dele o que ele precisa, mas quando ele toca nela, ele coloca nela o que ela precisa e não sabia. Porque quando ele vira-se para trás e procura ela tremendo, temendo e atônita diz: fui eu, Senhor. Se sou eu, já dizendo: vacilona.
Nem oi ia me dar, nem tchau. É claro que eu estou brincando, a condição dela era de imunda, por isso ela vai sair tão apressadamente. Ela não quer criar nenhum problema, nenhum constrangimento, principalmente para ele. Porque quem quer se limpar não faz isso sujando ninguém. Por isso ela vai saindo tão apressadamente. Mas Jesus resgata ela. Ela confessa. Mas para pensar. Para pensar. Ela não pediu ele para ser curada. Todas as vezes que eu estou nesse texto e percebo qual é a medida da fé, eu digo, Deus, por que a mulher resolveu em 12 segundos um problema que ela tinha em 12 anos quando te encontrou? E a gente está andando contigo quase que uma vida e não consegue resolver. Pelo contrário, o Senhor chega para fazer em 12 segundos e a gente agenda para daqui a 12 anos. Eu disse, Senhor, por que isto acontece? E ele disse assim, porque são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que eu já dei. São vocês que fazem isso, ela não fez isso. Ela entendeu que se ele fazia, se ele era, se ele tinha, ela só precisava usar a sua fé para sacar aquilo que ele já tinha. Então, a minha fé não dá a Deus o poder dele fazer nada por mim. Mas eu creio, porque a minha fé agrada ao Senhor. Porque ela me dá a capacidade de receber aquilo que ele vai fazer, Camila, não aquilo que já está feito, porque pela palavra de Deus, irmãos, tudo o que queremos, desejamos, vivemos e Deus nos prometeu, já está feito. Então é a fé que me dá essa capacidade de receber. Agora, quando é que isso acontece de maneira efetiva, como aconteceu nesses diversos exemplos que relatamos aqui agora? Quando eu compreendo debaixo de que palavra eu estou. Debaixo de que palavra você está? Camila, e o que João 19 tem a ver com isso? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. A cena aqui é de dor. Completa aí para a gente encerrar junto. A cena aqui é de dor, angústia, agonia, desespero, sentença de morte. Eu não quero que você imagine o Calvário agora como aquele lugar cenográfico que fazemos na Páscoa, no Natal. Não. Natal é nascimento. Mas como aquele lugar do teatro da igreja, numa visão romantizada, envolvida por uma atmosfera de fé e de gente que já sabe que houve crucificação, mas ao terceiro dia também houve? Não, imagine agora o contexto de João, vendo o herói da sua vida morrer, sem saber ou não lembrar que ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. É uma angústia absurda. Aqueles que pareciam formar a cúpula do maior ministério que já existiu na história, estão dispersos. O traidor em breve vai se matar. O que parecia ser líder está desviado e por 3 vezes disse, não conheço, nunca vi, não sei quem é. A mãe que viveu 33 anos para ver o Filho de Deus que ela cuidou, agora está pendurado no madeiro. E o próprio pai que o enviou o abandona, porque não pode estar com ele pela multidão de seus pecados. É hora de pagar o preço da humanidade. O dia se fez como noite, o véu do templo rasgou, ou melhor, foi rasgado do alto a baixo. Há uma angústia na atmosfera. Paira um terror e um assombro no ar. O que um dia pareceu certo, agora é totalmente inconstante e circunstancial. E não se sabe mais se ele é realmente quem dizia ser. Aqueles que venderam as empresas e largaram tudo para ir atrás dele, de repente vence, abandonados, dispersos. E o único que sobra no Monte do Gólgota está diante de uma caveira. Não é tão romântico quanto parece quando você não sabe o fim da história. Há um desespero, um pranto, uma dor. João resiste até o final. E absolutamente tudo de ruim poderia acontecer naquele momento. Mas o que salva aquele momento, para que João escreva o episódio do Calvário como nenhum outro, porque só ele foi testemunha ocular entre eles do que aconteceu em tempo presente. O que salva a mentalidade de João, a sanidade de João e o propósito do ministério de João é lembrar-se que, na verdade, o que está acontecendo diante dele não é um filme de terror. Na verdade, peraí, juntando os fatos, eu estou me lembrando,
Porque todo judeu, desde os 7 anos de idade, já tem de cor os textos messiânicos na cabeça. Então, como ele está vendo uma cena de terror, o pior momento da sua vida, da sua história, aquele a qual Jesus amava, um homem que tem coragem de ir descansar a sua cabeça no peito de um outro tão barbudo quanto ele, mas porque o seu olhar é tenro e misericordioso, ele agora está ali desesperado. Mas por que nem tudo é morte? Porque de repente ele vê veste, de repente ele vê alguém rasgando, de repente ele vê alguém lançando sorte, de repente ele vê algoz. Se ele estivesse debaixo do que sente, vai sentir agora depressão, vai sentir agora trauma para a vida inteira, vai sentir agora agonia, vai sentir agora pranto. E o fundo musical é a gemessão e gritaria da dor de Maria. Mas enquanto ele está diante daquilo, e o inferno está dizendo, Satanás e seus demônios, espíritos da malignidade que habitam nas regiões geográficas na terra, não apenas principados e potestades, mas aqueles que estão aqui para influenciar a sua razão, seu pensamento, seu nível de tentação, estão ao redor do Calvário agora dizendo, se mata Maria, acaba com tudo, João, volta a pescar, vai fazer alguma coisa, dá cabo na tua vida, o futuro morreu. Mas de repente ele olha e ele começa a entender, e ele só se lembra do que sabe, porque o Espírito não te lembra do que você não sabe. Ele começa a olhar e ao invés de ver só depressão e dor, de repente vem em sua cabeça, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi aonde, João? É o que está escrito pela boca do profeta Isaías, ele seria moído e pisado pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Está morto, mas ainda é meu Cristo. Está morto, mas ainda é meu Deus. Está golpeado, mas a história ainda está de pé. Está abatido, mas nada mudou. Abatidos, mas não destruídos. Como disse o apóstolo Paulo, vai se cumprir tudo quando você está debaixo de uma palavra. Você tem a capacidade que João teve. Qual, Camila? Pegar um cenário que veio para te arrebentar. E ao invés de ver o que todo mundo está vendo no mesmo lugar, você consegue olhar para o mesmo lugar e ver algo que ninguém está vendo, a não ser quem está debaixo da mesma palavra. Vamos trocar a escritura por palavra? O texto diz assim, e estas coisas aconteceram. Que coisas? Tudo. A cusparada, o sangue, o açoite, a coroa de espinho, a canada na cabeça, a cruz, o cravo na mão, o cravo no pé, os algozes, tudo. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a... Bora. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a... João só vai fazer essa leitura porque ele sabe o que estava escrito pelo profeta Isaías. Ah, gente. Com todo respeito, Deus me trouxe aqui nessa noite para te fazer uma releitura do cenário atual que você está passando. E vai começar agora, 2 pontos e eu encerro. Primeiro, João diz assim, ó, soldados lançaram sorte, quiseram rasgar sua túnica. Fizeram assim em 4 partes. Aí ele diz assim, isto fizeram os soldados, olha o que ele diz. Isto fizeram os... Então eu vou te perguntar, quem fez isso? Quem fez isso? Mas no mesmo versículo João diz, para que a palavra se cumprisse. Então eu vou te perguntar de novo, quem fez isso? Quem fez isso? E quem cumpriu essa palavra? Quando você faz uma releitura, o inimigo vira funcionário. Quando você faz uma releitura, ebai do remígia vai, e manacandu rebaio de aminamai de halavassúria. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer, está discutindo no WhatsApp porque não está se lembrando qual foi a palavra que eu liberei sobre a tua casa. Está quebrando pau em comentário de Facebook porque não está trazendo à memória a palavra que eu liberei sobre a tua casa. Está se sentindo perseguido, afrontado de todos os lados porque não está se lembrando qual foi a promessa que eu liberei sobre a tua vida. Porque quando você trouxer sobre a tua vida a palavra que Deus liberou a teu respeito, teu
perseguidor vira teu funcionário. Quem paga o salário dele nem é você. Quem está entendendo o que Deus está falando, bota a mão no ombro de quem está do teu lado agora. Bota a mão no ombro dele, no ombro dela, e diga para essa pessoa: não é maltrato. Diga: não é maltrato, é trabalho. Sacode ela e diz: vai se cumprir tudo. Vai se cumprir tudo. Aguenta. Menina, tu precisa ver o que fulano falou de ti. O que fulana falou de ti? Disse isso, disse assim, disse assado. Você não tem que virar cara de assustado. Só fica assombrado com o que dizem quem não sabe debaixo de que palavra está. Irmão, quem sabe debaixo de que... Esse Jesus se assustou com Judas. Pelo contrário, quem fica com bobeira de não querer trocar cálice é você. Jesus deixa o abençoado meter a mão no prato dele. Vai, come. Jesus tranquilão, tranquilão. O que tem a fazer, faz-o logo. Sabe o que ele está dizendo? Acelera meu processo aí, ó. Ao invés de tu falar pro teu perseguidor: fala para ele, ó, vai mais, fala mais. Bota para quebrar, meu filho, acelera meu processo aí. Você acha que eu tô brincando? Tô brincando não, tô falando coisa séria. Ó Jesus dizendo: guarda as espadas, não quero problema nenhum, vai pro Getsemane orar. Com ele vai os discípulos. Jesus acabou de dar uma palavra para Pedro, mas Pedro é terrível, Pedro é terrível. Mal chegou, os romanos vêm, beijo de Judas, traição. Pedro pega a espada, que nem dele era, corta a orelha de Malco. Jesus cata a orelha do homem no escuro. Pedro bota Jesus em cada situação. Ele vai catando a orelha, vai botando a orelha de novo, pedindo desculpa para o homem, dizendo: Pedro, eu não te mandei botar essa espada na bainha. Coloca a orelha de novo no lugar do soldado. Ouça isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele pega a orelhinha do Malco, bota no lugar e manda Pedro botar a espada na bainha e manda ninguém reagir. E vai se entregando, pelo mesmo motivo que ele disse a Pilatos: a minha vida ninguém, a minha vida eu, porque eu sei debaixo de que palavra eu estou. Então não deixa teus amigos se doerem, não deixa a tua família reagir. Quando Davi sabia o que teria que passar na crise do reinado de Absalão, seu filho, quando tentou tomar o seu lugar, ele sabia que estava debaixo de maldição, vivendo o cumprimento de profecia, por ter matado Urias, marido de Betseba. Por ele saber disso, quando ele vai passando e o filho de Abisai começa a querer ai meu Deus, como é o nome do homem, gente? Não lembro, mas começa a atacar pedra nele. Aí sim, um dos seus valentes da casa de Abisai vai pegar a espada, porque é valente de Davi. E ele diz: quem esse cão morto pensa que é? Para afrontar de tal forma o rei de Israel. Aí ele, que sabe debaixo de que sentença está, vai fazer uma releitura e vai dizer para o seu guerreiro: mete a tua espada na bainha e não se mete nesse negócio, porque se Deus disse, amaldiçoa Davi, deixa a palavra se cumprir. Eu quero que você pregue para uns 3 aí e diga: faça releitura. Faça releitura, faça releitura. Para de levar para o pessoal, é a palavra de Deus em cumprimento. Para de levar para o pessoal, deixa Deus fazer o que Ele disse que ia fazer. Para de discutir, de bater boca. Tem gente que você chama de inimigo e Deus está dizendo: funcionário. Você tem que olhar para quem está do teu lado e dizer para essa pessoa assim, ó: sabe aquele adversário? Diga. Sabe aquele adversário? Diga: é meu funcionário e não sou eu que pago. É Deus, é a sua palavra se cumprindo. João vai fazer uma releitura do que está acontecendo, e é isso que vai dar a ele estabilidade para conseguir lidar com o que está acontecendo. Tem gente aqui que está doido para surtar, só que o Senhor está dizendo: não há margem para você surtar, porque eu te falei como seria o processo. Está doida para surtar. Tem irmão aqui que está doido para dar um surto, porque está no direito da afronta.
Eu vou mostrar para ele que eu sou crente, mas não sou otário. Jesus está dizendo, tu vai ficar sem graça. Porque eu não te preparei para fazer barraco, para dar na cara de ninguém. Te preparei para suportar, para passar, para entender. Agora, Jesus vai fazer algo extraordinário. Depois dessa parte, ele vê que tudo já está pronto. E olha o que o texto diz. Vendo que tudo já estava consumado, ou seja, já tinha feito tudo, só faltava uma coisa. Então ele não vai esperar que ninguém faça aquilo que ele sabe que falta. Por quê? Porque só falta uma coisa para ele sair daquele momento de tortura. Irmãos, sangue sufocando os pulmões, nervos e tendões batendo em choque diante do cravo o tempo todo, dor insuportável, respiração extremamente difícil, agonizando literalmente. E ele sabe que só falta uma coisa para ele se livrar daquele processo. O Calvário é um processo extremamente doloroso, sim ou não? O de Jesus então nem se fala, o peso dos pecados da humanidade estavam sobre. Se um erro que você comete lhe gera angústia e doença psicossomática, imagine as doenças, enfermidades, calamidades, iniquidades da humanidade inteira sobre a vida de um homem só. Sem consolo do Espírito Santo e sem o consolo do seu Pai, que não está com ele naquele momento. Porque senão ele não diria, Elohim, Elohim, labak sabatani, Deus meu, por quê? Então pense nisso, só falta uma coisa para o processo acabar. Eu quero que você pregue aí junto comigo para a gente encerrar nesse tópico e dizer assim, só falta uma coisa para o processo acabar. Agora olha que coisa maravilhosa. Quando o processo deu continuidade, Jesus usou uma série de pessoas, ou Deus manifestou a sua palavra numa série de pessoas. Pessoas boas como José de Arimateia, Nicodemos, pessoas ruins como os soldados, porque quando Deus quer fazer cumprir, Ele usa tudo ao seu favor, os bons e os maus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Escute isso. Só que vendo ele que quem tinha que ser usado já foi e o que tinha para acontecer já aconteceu, podendo se livrar, chegar a hora de ser literalmente livre daquele momento de agonia e de dor, o texto vai dizer, vendo ele, você tem que estar atento, vendo ele que tudo já estava consumado, só faltava uma coisa para ser livre. Então ele diz, para que se cumprisse a palavra, a escritura, ele disse, tenho sede. Tenho sede. Ele não disse me dá água, ele disse, porque se você está diante do inimigo e conhece a palavra, responda para mim com inteligência, se até João lembrou-se da palavra, a própria palavra não lembraria do que diz acerca de si própria? Então diga para mim, ele sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Ele sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Mas não deixou de cumprir porém, ao invés de dizer, me dá água, disse, porque não fez isso baseado na sua necessidade. Responda para mim com inteligência. Para alguém que passou o que ele passou e está em processo de dor, há quase um fechamento de ciclo maior do que 24 horas, seria ruim beber um pouco de água? Qualquer pessoa no lugar dele, ainda que fizesse mal, gostaria de ter um pouco de água? Então, responda com inteligência. Há em Jesus vontade de beber água? Como em qualquer ser humano sujeito às necessidades de um homem? Sim ou não, gente? Só que ele sabe que para terminar o processo só falta beber um pouco de... Então, ao invés de dizer, quero água, não vai manifestar a sua necessidade, ainda que talvez ela exista. Vai manifestar a necessidade de cumprir a palavra. Então, ao invés de dizer, me dá água, vai dizer, tenho... Porque sabe que no lugar de água vão lhe dar vinagre. Então Jesus vai fazer algo que todo aquele aqui, que nessa noite entender debaixo de qual palavra está, vai ganhar também junto com ela autonomia para acelerar os próprios processos. O que vai libertar Jesus do Calvário é muito interessante. Não é a cruz, não é a canada na cabeça, não é a lança na lateral. O que vai livrar Jesus daquilo que ele está vivendo naquele dia
é algo que não passava por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Jesus está dizendo, o que fecha esse ciclo de dor na tua vida, e se eu te disser que isso não passa por ninguém, isso é contigo. Quando pegam o vinagre e dão em sua boca, Ele diz, está. E tendo dito isso, entregou o seu espírito. O que é isso? Foi livre. Completa para mim, ele foi? Ele foi? O processo que fecha o ciclo do Calvário na vida de Cristo passou pela vida de muitas pessoas, mas o que fez fechar o processo não passava por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, e se eu te disser que você já passou o que tinha para passar, mas não fecha o ciclo, porque você não faz o que tem que fazer? Porque o que encerra o ciclo que precisa ser fechado na sua vida, não passa por ninguém a não ser por você mesmo, é você que fecha. Mas eu vou te dizer, literalmente, por que você não fecha? Porque a gente suporta passar o muito, mas não aguenta passar o pouco. Porque o muito bate na carne, mas o pouco fere a honra. Imagina você pedir e dizer que tem sede, sabendo que o teu inimigo vai te dar vinagre, e mesmo assim querer beber. Isso não é sobre necessidade, isso é sobre honradez, hombridade, compromisso, cumprimento. É ser ferido na dignidade, no orgulho. Camila, eu não entendi, vai entender porque eu vou falar rasgado agora. Minha avó, ela sempre dizia, o que é um ralado para quem já está quebrado? Você sabe que o ditado original não é assim, mas eu não vou falar o ditado original. Mas vamos imaginar a cena. Imagine uma perna com fratura exposta. Está doendo muito, sim ou não? O que é um ralado em cima da perna que está fraturada? Só que o Senhor está dizendo, na sua vida é assim. Você aguenta os processos severos, mas aqueles que são superficiais, mas que têm ligação com a sua honra e com o seu orgulho, você não aguenta. Tem ciclo na tua vida que não fechou, não porque você não foi forte para não viver o que você viveu, mas porque você não é forte para deixar teu orgulho ser ferido. Vou falar mais rasgado ainda. Tem gente aqui que já foi humilhado, traído, abandonado, passou fome, mas se é para pedir perdão para o ofensor, ele diz, eu morro de fome. E Deus está dizendo, você pode encerrar esse ciclo hoje, se você entender que não é por Ele nem por ninguém, é para se cumprir a palavra. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Se estica aí, se estica, se estica. Eu sei que você está aqui desde cedo, se estica. Seja profeta na vida de alguém, como Ezequiel foi para Israel. E o que eu lhe mandar dizer, repita para quem está ao seu lado. Diga para esta pessoa, assim diz a palavra do Senhor. É você que encerra esse ciclo de sofrimento e dor. Todas as áreas da sua vida. Não, já profetizou, isso aqui sou eu que estou falando. Todas as áreas, eu gosto assim, de profeta ligado. Todas as áreas da sua vida que estão sendo alvejadas por algozes, por dor, por sofrimento, por pelejas, por angústias. O Senhor está dizendo, eu já usei, já passei pela vida de muita gente, seja para te abençoar, seja para te ferir, quando essas feridas tinham propósito, porque feridas têm propósito. Irmãos, a alegria é muito bom, mas a gente só aprende na escola do sofrimento. Deus está dizendo, há um ciclo na sua vida que se encerra antes deste mês terminar. E eu sei que já estamos falando de dia 23 de abril, 24 de abril, correto? Não, hoje é 23, não me confunde, terra. 23 de abril. E o Senhor está dizendo, tem ciclo na tua vida que você vem arrastando desde 2019, desde o ano 2000, desde 2017, 15. O Espírito Santo está trazendo a cada um a memória que compete a essa palavra. E você pensa, Deus faz, Deus tira,
Deixa eu te falar um negócio muito interessante sobre o que Deus faz. Lembra de um homem chamado Abraão? No capítulo 12, quando o Senhor lhe aparece pela primeira vez, falando com ele, o Senhor diz assim: Abraão, Abraão, sai da terra de teu pai, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Então preste atenção, olha o que Deus está dizendo. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz com ele uma aliança quando diz para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus entrega a ele uma promessa quando diz: te darei uma terra e engrandecerei o seu nome. Mas tem uma coisa que Deus manda ele fazer, e essa coisa Deus não faz. Que coisa é essa? Perceba, é quando ele diz para Abraão: sai. Sai da tua terra. A terra que eu vou te levar, eu vou te dar. O nome que eu te falei, eu vou engrandecer. A aliança é comigo, a multidão é comigo, a geração é comigo, a providência é comigo. A direção, Deus falou para ele que era Canaã. Vai para uma terra, mas guiou ele até lá, sim ou não? Então a direção foi com Deus. Deus disse para Abraão: não só sai, Deus também disse para ele: vai. E como é bom receber de Deus um vai, porque vai aponta caminho, aponta direção, né? Tem muita gente hoje aqui dizendo: Deus, manda um vai. E Deus está dizendo: vou até mandar, mas primeiro você. Aí olha isso. Ontem Deus falou comigo numa atmosfera semelhante a essa. E Deus disse assim: diga para ele, diga para ela, Deus falando comigo para dizer ao povo, que eu não vou tirar ele de onde ele pode sair sozinho. Deus não disse: vou te tirar dessa terra. Deus disse o que, Abraão? Porque ele era capaz de fazer aquilo. Ele só precisava de uma mas Deus só aponta a direção depois que ele, Deus está dizendo: saía com você. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você.